Muito bem, senhoras, senhores e demais pessoas de bem. Eu sou Ricardo Burman e você está aqui no Café Warm-Up, que tem por intuito mostrar de forma mais solta nuances da pista do próximo Grande Prêmio de Fórmula 1. Nesse caso, nós vamos, obviamente, para Silverstone. O Bruno Aleixo, infelizmente, ainda está com seu equipamento deteriorado, mas logo, logo ele volta, mas nem por isso ele não estará com a gente. Ele está num momento especial, ele vai narrar 2 voltas de um grande ídolo dele, e por isso eu peço já adianto aqui para que, não ligue muito para essa emoção dele, né, ele não liguem para as lágrimas, é um momento muito especial na vida do grande Brunão. Mas antes, para eu ir para as minhas 2 voltas, não se esqueça que amanhã, para quem estiver vendo no lançamento aqui, na quinta-feira, temos Além da Velocidade com o Fábio Campos. E se essa audiência estiver legal, ele vai nos brindar com aquela live pré-GP no domingo pela manhã, com toda a análise que for possível ali naquele momento. Fica ligado no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e não ficar fora dessa. E é claro, na segunda-feira, a análise completa do final de semana comigo, com o Fábio Campos e com o Bruno Aleixo. Agora bora. Bora para a Alpine, aquela jaca lá em Silverstone. Muito bem, estamos aqui dentro do cockpit da nossa poderosa Alpine, né, turbinada aí com os motores Renault, aqui nos primeiros metros, aqui na curva, vou chamar de curva zero, aqui a primeira curva em Silverstone. Vou deixar as curvas para o Bruno Aleixo. Bom, a primeira corrida da Fórmula 1 foi realizada em 1950, em 13 de maio, e foi vencida por Giuseppe Farina, com, obviamente, a clássica Alfa Romeo. E em muitos lugares na Europa, depois da Segunda Guerra, tiveram suas bases aéreas desabilitadas, por assim dizer, ou reduzidas. Em Silverstone não foi diferente e serviu muito para que, como base, né, como uma das ideias de se fazer algo diferente, já que essa base aérea estaria sendo desativada. Então, para o grande cabeça de gasolina, foi genial que eles fizessem um autódromo do Gabardini de Silverstone. Bom, as estruturas eram, óbvio, né, bem arcaicas se você olhar com os olhares de hoje. Né? Os boxes, por exemplo, eram feitos de tábua de madeira, de feno, e os mecânicos trabalhavam daquele jeito. Né? Era macacão, macacão jeans, pau, pedra e marreta. Né? Bem, a gente pode chamar de raiz. Bom, em todos esses tempos, o circuito sofreu inúmeras alterações, né? E adições de chicane, foi invertido o lado da largada, teve muitas e muitas alterações no decorrer das décadas. E é a pista de casa para muitas equipes, como a McLaren, como o Williams, porque muitas dessas sedes são próximas a Silverstone. Então isso ajuda bastante na logística, tanto em agilidade como em custo. Né? A corrida em Silverstone ela é ela é menos custosa para as equipes. Bom, Lewis Hamilton ganhou pela primeira vez em Silverstone em 2008, com uma chuva considerável aí, e ele é o maior vencedor da história de Silverstone. Ele ganhou 9 vezes em Silverstone, inclusive uma delas em 2020, com 3 rodas. É sensacional. Você que não viu, não teve a oportunidade de ver, é fácil de você achar aí no canal da Fórmula 1 ou no YouTube, enfim. Bom, em 2021 a gente já teve aquele acidente do Hamilton com Verstappen. Eu não vou julgar aqui quem estava certo e quem estava errado lá na Copse. Eu vou deixar para o Bruno Aleixo citar mais um pouquinho para você saber onde é a Copse. Silverstone é uma pista que exige muito de downforce, né, muito de aerodinâmica. E a Maggot, Beckett e Chapel, por exemplo, é um dos trechos que exigem muito mais aerodinâmica. Silverstone nos anos 80 era conhecida como Silverstone, porque um certo Ayrton Senna da Silva
nas categorias de base, mandava muito bem por lá. Muito bem, meus amigos do Café Warm-Up. Hoje vamos andar em Silverstone, uma das pistas mais tradicionais aí da Fórmula 1, né? E aí você já vê Ricardo Banniman na sua Alpine. Ele caprichou na jaca dessa vez, hein? Alpine é uma bela de uma jaca. Vamos ver como é que se sai aí. Vai abrir a volta no circuito de Silverstone, um novo circuito, né? O circuito passou por algumas mudanças ao longo dos anos. E aí ele já se encaminha para a curva Abbey, que às vezes pode até ser feita de pé embaixo, dependendo do pneu, do combustível, né? Aí uma parte sinuosa, uma parte nova do circuito, né? E aí uma curva para a esquerda chamada The Loop, que leva a essa reta oposta, aí, o reta Wellington. E aí acelera, abre o DRS, isso aí é um ponto de ultrapassagem, viu pessoal? Dá para passar por fora aí na curva Brooklands, que é essa curva para a esquerda aí que Ricardo Banniman faz, em quarta marcha, às vezes alguns fazem em terceira. E aí faz a Luffield, seguindo para a Woodcote. E na antiga reta, né? Isso aí era a reta antigamente do circuito. Ó. Vocês estão vendo aí onde ele está passando, né? E agora ele se encaminha para a famosa Copse, onde Hamilton e Verstappen bateram em 2021. Ai, que saudade de 2021, aquele campeonato maravilhoso. E agora a sequência Maggots, Beckett e Chappell. Fábio Campos vai morrer de orgulho. E vocês vejam que Ricardo Banniman está adotando um traçado absolutamente lamentável nessas curvas. Porque essas curvas, aí na próxima volta eu vou explicar para vocês como é que faz essas curvas. Eu espero que Ricardo Banniman possa ouvir também. E aí ele faz a curva Stowe, passou ali pela reta do hangar, né? E agora vai para a chicane final aí, para entrar novamente na reta. E agora vamos falar um pouquinho, né, das curvas, como é que são feitas aí. Essa parte é a parte nova, né, do circuito. É uma curva que na largada de 2022, vocês se lembram que o Zou saiu capotando, foi parar lá naquela arquibancada, né? E aí agora é uma parte que se o cara conseguir tracionar muito bem, o piloto conseguir tracionar muito bem, ele sai bem na reta Wellington. E aí ele vai ter a chance de fazer a ultrapassagem lá na curva Brooklands, porque aí é um ponto de ultrapassagem por causa do DRS, né? Costuma fazer muito efeito e costuma dar brigas muito boas aí. Me lembro de uma briga do Alonso com o Vettel, 2014, eu acho. Muito bonita. E aí, Banniman já reduzindo para a terceira para se encaminhar para a antiga reta, né? Reta principal do circuito. Vocês vejam que ele não está tendo pena do motorzinho Renault, está moendo o motorzinho Renault, ou será que está só se esquecendo de trocar as marchas? Boto na segunda opção. E agora ele se encaminha para esse conjunto de curvas, pessoal, que é o seguinte: você entra de pé embaixo e você vai reduzindo e freando durante a curva. Agora o Banniman fez melhor, ó, fez melhor do que na volta anterior, pouco melhor, né? Então é uma. E aí já a reta do hangar, abrindo novamente o DRS, também um ponto de ultrapassagem. Aí já é um ponto de ultrapassagem que depois da invenção do DRS tornou as ultrapassagens um pouco mais fáceis. Mas aí vamos fechar a volta no circuito de Silverstone. É um circuito muito técnico, uma das pistas mais legais aí da Fórmula 1. E vou conversar com vocês um pouquinho aqui no fechamento do vídeo para a gente entregar este café warm-up maravilhoso. Um zigue-zague aí, será que ele estava passando mal nessa hora? Pode ser. Sabe o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Isso aqui é abstinência. Participar desses cafés warm-up apenas como locutor estão me dando gatilhos, gatilhos, mas infelizmente meu equipamento me deixou na mão. Tentei fazer umas voltas com joystick, pessoal, para ver se eu podia voltar a participar aí do Café com Velocidade, mas infelizmente do Café Warm-Up, mas infelizmente não consegui completar mais do que duas curvas. Então acho que não seria produtivo para vocês. Mas já conversei lá com o pessoal da manutenção. Minha pedaleira já está ficando pronta. Acho que no próximo estarei de volta aqui às pistas. Vou promover o meu grande retorno para que vocês vejam como é feita uma volta. Porque vocês já viram que Ricardo Banniman adota traçados um tanto quanto alternativos. Mas brincadeiras à parte, eu acho que Silverstone é uma das pistas mais legais do calendário. Porque além de ser muito tradicional, de ter uma presença maciça da torcida, principalmente pela boa fase, né, dos pilotos ingleses, temos Lando Norris disputando o título, temos o Lewis Hamilton como maior piloto aí da Fórmula 1 nesse momento no grid, né?
para muitos o melhor de todos os tempos, por que não? Temos também o George Russell. Então a turma da Grã-Bretanha está em festa com seus pilotos e isso torna a pista muito mais legal. Mas além do clima, tem ainda o traçado, né? O traçado de Silverstone, como vocês viram aí nas voltas do Bannerman, é um traçado muito técnico que mistura curvas de alta velocidade com curvas de baixa velocidade, curvas em sequência, curvas que você pode fazer em pé embaixo ou não, dependendo do seu carro que você tem na mão, dependendo do acerto que você faz, né? A copse, por exemplo, você não dá para fazer de pé embaixo, mas quase dá para frear, dá um trisquinho no freio assim e entra na curva, né? A copse onde teve aquela batida entre Verstappen e Hamilton no saudoso ano de 2021. Teve grandes disputas em Silverstone, né? Que é uma pista que passou por muitas modificações. Se vocês pegarem aí no YouTube, por exemplo, e derem uma pesquisada, vocês vão ver que nos anos 80 era uma pista completamente diferente, né? E depois aí a pista em 91 sofreu uma reformulação para ficar mais parecida com o que ela é hoje. E depois em 2012, 13, que ela passou por essa modificação para ficar como está agora. Né? Então, é uma pista muito legal, é o berço da Fórmula 1, né? Vale a pena assistir a corrida. Eu tenho uma certa preocupação com a questão do ar sujo, que está afetando muitos carros, porque o ponto de ultrapassagem que tem na reta do hangar, ele vem depois de uma sequência de curvas que você entra com muita velocidade. Eu acho que, não sei, estou vendo um pouco de dificuldade dos pilotos se aproximarem nessa parte da pista, mas temos que acompanhar a corrida, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e voltaremos na segunda-feira com a análise, né, no Café com Velocidade. Na quinta-feira tem o Além da Velocidade com o Fábio Campos e até o próximo Café Warmap, se Deus quiser. Se Deus e os deuses da tecnologia quiserem, eu posso estar também participando aqui com vocês, para que vocês possam se deleitar com todo o meu estilo de pilotagem. Um grande abraço para vocês e até lá.